Olá, seja bem-vindo, concurseiro. Agora a gente vai olhar um pouco sobre o Calc e já vamos responder questão sobre o LibreOffice Calc. Vamos lá? Então, eu já estou aqui com o meu LibreOffice Calc aberto e para que você veja uma coisa importante, qual que é a versão do meu LibreOffice, Naira? Como que eu vou saber qual que é a versão dele? Então, observe aqui, ó, eu vou dar um zoom para a gente olhar melhor aqui em cima. Então, ele também possui menus, assim como o Writer, tá? E aí, alguns botões você vai ver que são bem parecidos com o vizinho Excel, tá? Para eu saber qual é a versão do meu LibreOffice Writer, vou clicar aqui nesse botão no menu Ajuda e bem aqui embaixo, ó, sobre o LibreOffice. A gente vai clicar e aí ele vai abrir uma janela dizendo qual que é a versão do LibreOffice. Ó. Então, a versão desse LibreOffice que eu estou usando é a versão 6.1.3.2. Cada ponto desse, cada número desse é uma versão diferente, tá? Então, os últimos LibreOffice que eu estava olhando aqui, vendo nas últimas provas dos últimos anos dos concursos, eles pegam o 5 e o 6, versão 5.0 e 6.0 em diante. Então, essas são as que eu aconselho que você faça o download aí para que você fique familiarizado com a ferramenta. Então, vimos aqui, né, que aparentemente ele é super parecido com o Excel e, e possui os menus. Então, o menu arquivo, editar, exibir, estilos, dados, planilha, isso tudo eu vou bater mais com você agora a partir das questões que a gente vai resolvendo questão e eu vou te mostrando como que funciona dentro do Calc aqui. Vamos lá? Então, eu vou iniciando aqui a nossa primeira questão de Calc. 2019, Fundatec, lembrando que são questões de nível médio, tá, gente? Presuma que o usuário deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse configurado para destros sobre o ícone soma. Ó, já tem uma diferença aí. Esse ícone no Excel, ele é chamado de autossoma. Dentro do Calc, ele é conhecido como apenas soma, mas o símbolo, veja que é bem parecido com o do Excel. Considere ainda que foram selecionadas somente as células de A1 até A8, conforme abaixo, conforme essa imagem aqui que a gente está vendo. Em que endereço de célula ficará o valor da soma? Vamos lá ver como é que faz lá no Calc? Deixa eu abrir aqui então. Ó, então aqui a gente está, é a mesma planilha, os mesmos valores que estão aqui. Peraí, aqui ó, 5416, eu só transcrevi a nossa planilha para cá. Então ele seleciona a primeira e vai de A1 até A8, certo? Que é o que ele fala aqui na questão. Seleciona de A1 até A8 e aperta o botão de soma. Onde que fica esse botão, Naira? Bem aqui, ó. Ó, deixa eu dar um zoom para você ver, ó. Ó, onde ele tá, tá vendo? Pertinho da barra de fórmulas, ao lado da função aqui, ó. Então esse aqui é o botão de autossoma no Calc. Ele vai ficar aqui, ó, o nome dele. Lá no Excel é autossoma, aqui é somente soma, tá? Então, vou clicar nele aqui e vamos ver aonde esse resultado vai aparecer da soma desses números. Então, olha só, apareceu lá na célula A8. Por quê? Ele entende que se eu seleciono tudo, então o último lugar que eu estou selecionado quer dizer que é ali que eu quero que o resultado apareça. Deixa eu mudar aqui, eu vou selecionar e vou botar aqui na A5.
e vou apertar o soma de novo, ó, e ele vai aparecer aqui na célula A5. Então, onde ele terminar a seleção é onde vai aparecer o resultado da soma, beleza? Então, qualquer questão, qualquer letra aqui que a gente marca é a letra D, A8, lá no final. É uma questão aparentemente simples, mas se você não tiver a prática de utilizar, você não vai saber, tá bom? Questão número 2, vamos lá. Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão, a pasta de trabalho mostra quantas planilhas. Então, duas coisas que eu vou te falar aqui, ó. Quando eu abro o aplicativo LibreOffice Calc, isso aqui se chama uma pasta de trabalho. Por que, Naira? Porque dentro dessa pasta eu posso ter várias planilhas, que são essas que estão aqui embaixo, ó, no rodapé. Tá vendo que eu já coloquei algumas planilhas aqui, ó? Então eu tenho aqui 5 planilhas, então na ordem sequencial. Mas lembra, visualiza aí, uma pasta. Então dentro da pasta eu posso ter vários documentos, várias planilhas dentro. Por isso que ela se chama pasta de trabalho, tá bom? E aí cada papel desse, cada documento desse é uma planilha que vai ficar salva dentro de uma pasta de trabalho, certo? Tá, o que ele quer saber mesmo? Ao abrir pela primeira vez o documento. Ok, eu vou abrir um novo aqui, só para a gente ver. Como é que é o atalho de novo mesmo no Calc? É o mesmo do Writer. Lembra que tá tudo em inglês? Então é o Ctrl N de New. Vou clicar aqui, ó, ele já apareceu uma nova janela para mim. E quantas planilhas eu tenho dentro dele? Quando eu abro. Vamos lá olhar? Olha aqui embaixo, ó. Como é que eu vou saber, Naira? Aqui, ó. Uma planilha, certo? O que pode confundir nessa questão é que ele pode vir sem nenhuma planilha, zero. Tem alguns aplicativos que a gente abre e realmente ele não vem com nada, ele vem só a tela cinza sem aparecer nada. Então, o Calc, assim como o Excel, eles vêm ao abrir, já vem com uma planilha só, certo? Vamos ver aqui qual é a questão. É a letra B, número 1, né? A pegadinha que pode pegar aqui, que deixar você cair e se levar, é você achar que é diferente do Excel nessa parte. Porque realmente tem muita coisa dentro Excel e Calc que mudam. Então, essa comparação, ela deve ser feita, tá? Esse é igual ao Excel? Sim, ok. É para tudo? Não, não é para tudo. Então, muito cuidado. Quando eles colocam essa pegadinha aqui em questão de prova, é que é para pegar aquele que não estudou, aquele ali que foi mesmo só para, né, só para ir para contar a inscrição que ele pagou no concurso. Então isso sempre acontece. Então, você estudou, você tem o conhecimento, você sabe que tanto o Excel quanto o LibreOffice, quando você ao abrir pela primeira vez o programa, eles vêm com apenas uma planilha para inicial ali. Questão número 3. Essa questão é super elaborada e eu peguei ela porque ela tem um nível mais difícil para justamente a gente fazer junto aqui questão de função que sempre cai, função se no Calc. Fundação Carlos Chagas, 2019. A planilha abaixo foi criada no LibreOffice Calc em português e mostra alíquotas de imposto municipal hipotéticas para imóveis residenciais. Ok, eu vou fazer a leitura dela toda e depois a gente vai lá. Calma, fica tranquilo, tá? Eu refiz também essa planilha lá no Calc que a gente vai fazer junto. Na célula C7, foi usada uma fórmula que aplica a alíquota de imposto ao valor do imóvel contido na célula B7.
de acordo com as condições especificadas nas células A3 e A4. Aqui, ó, A3 e A4. Sendo assim, preste atenção. Interpretação, leitura da questão. Isso é muito importante, ó. Se o valor do imóvel contido na célula B7, ó, o valor do imóvel contido na célula B7 for até R$ 17.631,21, deverá ser aplicada a alíquota de imposto contida na célula B3, 0,60%. Se for maior do que R$ 17.631,21, deverá ser aplicada a alíquota de imposto na célula B4, 0,80%. A fórmula usada foi, ou seja, função C. Isso aí é muito batido em Calc, em Office, quando cai em prova de concurso. Como é que a gente vai fazer? Aqui a continuação e as alternativas que ele me dá. Primeiro, a gente vai analisar essas alternativas para a gente já eliminar o que a gente tem certeza que não é. Que é essa letra A, ó. If é se em inglês. Tudo bem que a maioria dos comandos e atalhos no Calc são em inglês, bem como o Writer. Mas a função também em inglês, calma aí, né? Ele já está exagerando aí um pouco. Então, essa aqui, ela está errada por começar com if. E não, é o C mesmo, igual ao Excel. Igual ao Excel. Outra que a gente já pode também eliminar é essa letra D, compara. Isso aqui também não se encaixa no que a gente precisa lá para... Ele já falou na questão, se for uma coisa vai ser, se for outra vai ser outra. Então, é se. Então, a gente fica aí, já elimina a e a D, nos resta 3. Outra coisa, você, concurseiro, que já está estudando ou não, ou já viu o Excel, já trabalhou com o Excel, você já conhece, você sabe que esses símbolos aqui, ó, esses símbolos aqui no Excel, eu não sei nem se existe. Não sei nem, eu acho que nem existe isso aqui dentro tanto do Excel quanto do Calc. Então, essa letra C, a gente também já pode, ó, botar fora, só por questão de simbologia. Agora, nós vamos verificar as duas que sobraram, né? Sempre sobra duas, né? Oh, coisa terrível. Então, cuidado. Vamos agora aprender. Sempre sobra duas, aí você sempre marca errado, né? Não, agora você vai parar de marcar errado, porque agora você vai pegar o macete e você vai entender e marcar a certa de uma vez. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui lá no Calc. Ó, aqui tá a nossa tabela, nossa planilha, que tá lá na questão. Então, a alíquota, o valor, tal, isso aqui. E aqui tá a fórmula que ele disse que está aplicada, que é dentro da célula C7, tá? A fórmula que eu coloquei, olha só, ela tá assim, deixa eu diminuir só um pouquinho para ela ficar na mesma linha. Pronto. Então, ó, se B7, o valor de B7, que é esse cara que tá aqui, ó, for menor ou igual. Por que menor ou igual? Porque ele falou, se o valor de B7 for até 17.631, então ele vai calcular com 0,60%. Né? Então, se for até, eu tenho que dizer que ele vai até aquele valor, ele vai subir até aquele valor. Então, ele vai ser menor ou igual 17.631,21. Então, ele botou aqui, ó. Botou aqui. Oh, Jesus. Ele botou aqui. Se B7 for menor ou igual a 17.631, então, que é o símbolo de ponto e vírgula, então, ele, se for verdadeira, ele vai fazer essa primeira condição.
Se for o contrário, se for falso, ele vai executar essa daqui. A condição se, ela é muito básica. Na primeira condição, ela faz se for verdadeiro. Ou ela faz uma, ou ela faz a outra. Ela nunca faz as duas, tá? Nessa condição aqui. Então, aqui é o teste. Ele vai dizer, ó, se isso aqui for verdadeiro, então ele executa a primeira. Se for falso, eu executo só a falsa. Beleza? Tranquilo até aí? Olha só. Então, que coisa. Clicando fora, aí ele vai trocando tudo aqui. Então, B7 é menor ou igual a 17.631? Qual é o valor que está na célula B7? 15.678. É menor que 17.631? Sim, é verdadeiro. Então, ele vai calcular 15.678 vezes 0,60%. E aí ele vai fazer isso aqui. Mas, Naira, o que diacho que é esse cifrão do lado do B e do lado do 3 e depois de novo ali em B4? Então, o cifrão, gente, ele é utilizado para congelar uma célula. Ou seja, para que aquele valor, mesmo que ele mude de posição, ele não será alterado. Então, é para isso que a gente utiliza o cifrão antes da coluna e antes da linha. Ele vem atrás, tá vendo aqui? Ó? Então, o cifrão está na frente, eu gosto de dizer atrás. Atrás do B e atrás do 3. Ou antes do B e antes do 3. O B representa para a gente a coluna e o 3 representa a linha. Então, o encontro de uma coluna com uma linha forma a célula. Para ele, eu parar, eu travar, congelar o valor que está aqui, ó, bem aqui nesse cantinho 0,60, que é a minha célula B3, eu não quero que esse valor altere nem na linha e nem na coluna. Então, eu tenho que usar o cifrão tanto atrás da coluna quanto atrás da linha. A mesma coisa para o B4, tá? E, deixa eu aproximar de novo aqui, o asterisco, asterisco, o asterisco é o símbolo de multiplicação também no calc, certo? Então, isso aqui é a fórmula C aplicada numa tabela. O que faz a E ficar errada? Ó, aqui a resposta é a letra B, né, que a gente já viu. O que faz a E ficar errada? Deixa eu aproximar aqui. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Essa aqui é a B e essa aqui é a E. Isso é muito detalhada. Essa questão é... Infelizmente, você vai perder um tempinho a mais nessa questão para que você não erre de jeito nenhum. Olha só a diferença. O cifrão vem antes da coluna e antes da linha. Olha como é que está aqui na letra E. O cifrão veio depois, ele está na frente do B. E o cifrão está depois do 3. Isso aqui vai dar erro no nosso Excel e no Calc, nos dois. Tá? Isso aqui dá erro, isso aqui não existe. O correto é ele vir antes ou atrás da letra ou do número e do número, tá bom? Beleza? Questão muito boa. Aí, função C também sempre é muito cobrado em prova de concurso ultimamente. Questão número 4. No software LibreOffice Calc, a alça de preenchimento é aquela cruzinha magrinha pretinha, que também tem no Excel. Permite copiar conteúdos de uma célula selecionada para células vizinhas ou ao construir sequências. Observe a figura abaixo, que representa uma planilha criada no software. Então, aqui é a figura que ele mostrou. Ao utilizar a alça de preenchimento na planilha, pressionando
na célula A1 e mantendo a seleção até a célula A5, a sequência criada será... E aí? E aí? Não berra, não. Calma, não grita que... Cuidado. Vou te mostrar como é que isso aqui faz e como é que ele pode nos enganar. Se você só conhece o Excel e você nunca mexeu no cálculo, você pode cair nessa pegadinha aqui, tá? Cuidado. Olha só. Ó, tá aqui o nosso 10, que é o mesmo que tá lá na questão. Ele disse que selecionou a 1 até a 5, ó. Então, ele vai pegar com a alça de preenchimento, que é essa cruzinha que se forma bem na intersecção aqui, ó. Onde está esse ponto preto, é onde você vai posicionar o mouse. E aí ele vai formar a alça de preenchimento, ó. Passei o mouse, ó, ele já fica a cruz. Quando eu puxar aqui no calc, vou puxar até a célula A5. Ó, o que ele vai fazer? Ele continua uma sequência. Ele entende que você quer uma sequência. 11, 12, 13, 14. Ah, tu falou que era 10, 10, 10, né? Sabe por quê? Porque você só olhou o Excel. Por que, Naira? Porque lá no Excel, eu até deixei aberto aqui para eu te mostrar também. Olha só, no Excel, aqui eu estou no Excel, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no cálculo. Eu vou puxar até a célula A5. E olha o que o Excel faz. O Excel entende que você só quer repetir o número 10. Lá no cálculo, ele entende que você já quer uma sequência. Para o Excel entender que eu quero uma sequência, o que eu tinha que fazer? Para o Excel entender que você quer fazer uma sequência, eu tenho que escrever aqui, colocar o número 11, selecionar esses dois e puxar até o 5. Aí sim ele entende que eu quero uma sequência, tá? Se eu só colocar o 10 aqui, selecionar ele e só puxar, ele acha que eu só quero repetir, tá certo? Então, muito cuidado, que isso é pegadinha da nossa banca, pegadinha da banca. Então, aqui é a questão número letra D, tá? Letra D, ele pega a sequência 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos lá para a questão número 5. Muito boa também essa questão aqui sobre filtros. Filtros, tipos de filtros do Calc. FGV, Fundação Getúlio Vargas, questão muito boa, bem recente. Então, pode pegar aí nos próximos concursos mais para frente. A figura a seguir mostra uma planilha criada no LibreOffice Calc, contendo a relação de empregados de uma empresa, que é essa aqui, ó. Fica tranquilo, que eu vou já te mostrar ela lá no Calc. A esta tabela foi aplicado o filtro padrão a seguir. Esse filtro padrão, também te acalma que a gente vai para lá olhar agora. Assinale a opção que indica o número de empregados visíveis na planilha após a aplicação do filtro. Então, o filtro que ele está fazendo aqui, ó, deixa eu apagar essas coisas. Ó, o filtro que ele está pedindo aqui, ó, vou aproximar. Primeiro, o que a gente tem que saber fazer? Ler a condição que o filtro está me dando. É entender o que esse filtro quer. Então, o filtro padrão, ele está me dizendo aqui, ó, critérios de filtragem. Eu crio critérios para filtrar essa minha planilha, essa lista. Qual que é o nome do campo que você quer filtrar? O primeiro campo, eu quero filtrar o campo salário. Qual que é a condição que você quer? Eu quero maior. E o valor, 2.100. Como é que eu vou ler isso aqui, ó? Eu quero todos os salários maiores que R$ 2.100. Ou, nós temos a condição ou e a condição e. A condição ou, ele faz uma ou a outra. Ele não repete itens. Então, ele vai e ele pega, ele meio que soma um critério com o outro.
porém ele não repete. Isso que a gente vai ver agora, que pode causar mais dúvida. Então, pegue o salário, todos os salários que forem maior que 2.100, ou os cargos que forem igual, você quer sinal de igual, a suporte. É isso que ele está lendo para mim. Vamos fazer lá no cálculo para ficar mais claro para você? Então, aqui, ó, eu já transcrevi o que está lá para cá, para o nosso cálculo. E para eu criar um filtro padrão, eu tenho que selecionar toda a minha planilha. Ou não, não precisa também. Gente, cuidado. Esse aqui, ó, esse filtro que está aqui na barra de ferramentas, aqui, ó, esse é o autofiltro. Ele é diferente, não é filtro padrão, ele é autofiltro. Se eu clicar nele aqui, automaticamente ele cria os filtros em cada coluna aqui para mim. Só que não é esse tipo de filtro que eu quero. Eu quero o filtro padrão, que fica aqui, ó, dentro do menu Dados. E ele fica aqui, ó, mais filtros, filtro padrão. Vou clicar nele, ó, ele automaticamente já seleciona a planilha para mim. E agora eu vou aplicar o que a questão está pedindo lá. O que ele quer? Qual que é o nome do campo? Então, eu quero que salário, ele liste para mim todos da lista que tenham o salário maior que 2.100. Só digito. Aí, o que você quer? E ou? Eu quero ou, que é o que está pedindo lá na questão, ou todos que tenham cargo igual a suporte. Esses valores aqui que ele está mostrando para mim, ele pega automaticamente da minha lista. Não fui eu que coloquei, não, tá? Ele pega as coisas, ele já armazena e já coloca ali como condição, automaticamente. E, gente, eu posso fazer quantas condições, ó, eu quiser, eu estou baixando aqui, ó, quantas condições eu for colocando, ele vai aceitando. Então, tem várias opções para colocar aqui dentro. Não, só quero essas duas. Ok, o que vai acontecer? Antes da gente dar o play e ele fazer sozinho, automaticamente. Então, se você não tem lá a planilha, né, não vai ter na prova, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos contar quem são os caras que têm um salário maior de R$ 2.100. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6. E quem que tem o cargo igual a suporte? 1, 2, 3. Porém, eu tenho o Henrique, que ele tem o salário maior que 2.100 e também é suporte. Como ele colocou o ou, então o Henrique não vai repetir. O Henrique só vem uma vez. Se eu tenho 3 suportes e 6 pessoas que ganham acima de 2.100, porém, desses, o Henrique, ele tem tanto um quanto o outro, ele considera sendo apenas um, porque ele pega ou uma informação ou a outra. Então, nós temos quantos? Grita para mim. Quantos vão listar aqui? 8 pessoas. 8 funcionários. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Questão boa de contar, de olhar. Letra C, a resposta nossa que tem aqui, tá bom? Não entendeu? Volta, pausa a aula, volta de novo, assiste novamente que você vai entender devagar, com jeitinho, que você vai entender tudo o que foi passado aqui, tá bom? Gente, continuem os estudos, tem muita coisa boa aí para vocês. Sigam, peguem o material complementar e sigam estudando. Beijo da prof.